Pensadores iluministas eram profundos contestadores da forma como o poder tradicional era organizado e distribuído no século XVIII. Os iluministas se organizaram para espalhar a ideia de que a humanidade poderia ser melhorada por meio do emprego do pensamento lógico e da ciência. Ao longo do século XVIII, a política, a ciência e as comunicações na Europa foram drasticamente reorganizadas. Durante o século das luzes, os pensadores iluministas produziram inúmeras obras literárias, fizeram ensaios, além de realizarem algumas descobertas científicas. Inúmeras leis, guerras e revoluções posteriores foram feitas a partir das ideias dos pensadores iluministas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Os iluministas foram diretamente responsáveis, por exemplo, pela Revolução Francesa e pela Revolução Americana, uma vez que essas duas revoluções ocorreram para defender a liberdade, o progresso, a tolerância, o afastamento da igreja, entre outros pontos. Mas quem foram os pensadores iluministas que, por meio das ideias, provocaram tantas mudanças no mundo? Pois é essa a lista que vamos ver a partir de agora. Voltaire foi um grande pensador nascido na França. Ele reunia as qualidades necessárias para ser historiador, ensaísta, poeta e dramaturgo. Nascido em uma família de comerciantes, Voltaire estudou na escola Lycée Louis Le Grand, uma das mais conhecidas instituições da França. Voltaire defendia as liberdades civis, criticava as organizações políticas da monarquia, combatendo o absolutismo. Ele ainda teve tempo para criticar a influência da Igreja Católica na política da época. François-Marie Arouet era o nome de batismo de Voltaire, que defendeu o livre comércio. Isso significa que, para ele, o Estado não deveria se envolver nesse assunto. Duas frases famosas são atribuídas a Voltaire: toda pessoa é culpada do bem que não fez. O trabalho nos poupa três grandes problemas: o tédio, o vício e a necessidade. Essas duas frases soltas podem não significar nada. Entretanto, a primeira diz que se você é uma pessoa boa, é sua responsabilidade liderar para preencher os espaços que fatalmente serão ocupados por pessoas não tão boas. A segunda frase é mais clara, pois experimente passar um dia sem fazer nada. Fatalmente a lembrança dos vícios aparecerá, e não haverá dinheiro para o básico. Você concorda ou discorda? Sinta-se à vontade para comentar, usando as políticas de comentários da plataforma. Um dos mais famosos pensadores do iluminismo, com certeza, foi o inglês Locke. Ele estudou na cidade inglesa de Oxford e fez seus estudos na universidade pública da cidade. Em Oxford, John Locke cursou medicina, ciências da natureza e filosofia, em especial as obras de Francis Bacon e René Descartes. O filósofo inglês ficou conhecido pelo título de pai do liberalismo. John foi apontado como o principal representante do empirismo e um dos principais idealistas do contrato social. John pregou a tese da tábula rasa, que, de acordo com essa teoria, a consciência humana é destituída de qualquer conhecimento prévio. Essa ideia é uma clara reprovação à visão de Platão, segundo a qual a sabedoria e o conhecimento vêm de fábrica, instalados no HD humano, independente da vontade pessoal. Como filósofo e político, John Locke pode ser classificado como o pioneiro da democracia liberal, dada a relevância que John atribuiu à liberdade e à tolerância. Curiosamente, John Locke, além de se destacar como um dos principais nomes do movimento iluminista, também foi um dos ícones do contratualismo. Denis Diderot era filho de uma família de artesãos. Ele começou na igreja quando ainda morava com os pais. O filósofo francês Denis Diderot nasceu no antigo condado de Champagne, cidade de Landres, e inicializou sua educação no colégio jesuíta da cidade. Ele conseguiu uma fama entre os iluministas por ter editado a Encyclopédie, uma espécie de Google da época, pois nessa obra, que levou 20 anos para ser feita, Denis reuniu todo o conhecimento humano até aquele momento. Denis também escreveu sobre ciência, filosofia e artes, além de redigir peças de ficção. Em consequência dos anos que Diderot viveu na prisão, ele deixou muitas de suas obras sem publicar. Por consequência disso, Diderot apenas foi ganhar reputação como um dos grandes pensadores iluministas depois que a sua missão na Terra chegou ao fim. Montesquieu foi um escritor e um dos grandes filósofos do iluminismo. Sua principal contribuição para o movimento foi a ideia de freios e contrapesos.
Aqui no canal temos um vídeo tratando exclusivamente sobre a teoria dos freios e contrapesos. Para acessar, entre na descrição e clique no segundo link. Ele também foi um incansável crítico do catolicismo e do absolutismo por estes abusarem da sua influência e por ocultar a capacidade racional das pessoas. Charles Louis Secondat, ou simplesmente Montesquieu, nasceu em 1689, nas proximidades da cidade francesa de Bordeaux, mais precisamente no castelo de La Brède. Louis foi alfabetizado em casa e posteriormente ingressou no ano de 1700 no Colégio de Joly, organização mantida pela elite local. Aos 16 anos de idade, Montesquieu foi incorporado no curso de Direito da Universidade de Bordeaux. Quando completou 19 anos, ele já se encontrava recebendo as lições práticas da advocacia, um tipo de pré-estágio para o desenvolvimento técnico em Paris. Em 1713, Charles retornou para Bordeaux para administrar as finanças e os negócios da família, em razão do desaparecimento de Jacques Secondat, seu pai. Adam Smith era o pai do filho da dona Margaret Douglas, ou seja, Adam Smith tinha o mesmo nome do seu pai. Não vai confundir as coisas, não é o nome do pai de você que está assistindo o vídeo. O negócio era lá entre os Smith, ok? Adam Smith, pai, era advogado e trabalhava para o Estado, ou seja, era funcionário público. Smith foi um economista e filósofo nascido na Escócia, sendo visto como o pai da economia moderna. Quando o assunto é liberalismo econômico, Adam Smith é o nome que mais se destaca. Idolatrado pela classe dos comerciantes, Adam Smith descreve em sua obra de 1776 os princípios da mão invisível. Contra a interferência do Estado no setor econômico, Smith falava de coisas como a lei da oferta e da procura, que gerenciava a economia. Autor da Bússola dos Economistas, A Riqueza das Nações, Adam Smith explicava as causas da riqueza das nações. Nessa obra, Smith teorizava que o desenvolvimento econômico e científico dos estados era resultado direto da ação do seu povo. Para Adam, o que conduz um país no caminho do seu desenvolvimento só ocorre a partir do desenvolvimento econômico de cada pessoa desse país, e não o contrário. O suíço, nascido em 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, tendo como progenitores Suzanne Bernard e Isaac Rousseau, um relojoeiro calvinista. Suzanne foi morar com o criador pouco tempo depois do nascimento de Jean-Jacques Rousseau, vítima de infecção. Ela deixou de herança para seu filho uma ampla biblioteca, que foi utilizada por Isaac para ministrar as primeiras aulas para o pequeno Jacques. Rousseau era defensor da necessidade de reestruturar a sociedade e recriminava os benefícios que algumas pessoas tinham em prejuízo de outras. Jean-Jacques Rousseau foi filósofo, teórico político e escritor suíço, e um dos promotores do romantismo. Seus conceitos levaram à realização da Revolução Francesa. Sua obra mais conhecida é o famoso Contrato Social, em que desenvolveu seu ponto de vista, dizendo que a soberania reside no povo. A produção intelectual desse filósofo ressoou no tempo e foi perceptível como as bases da filosofia no Ocidente. Da mesma forma que John Locke, Jean-Jacques Rousseau também foi destaque em dois movimentos, ou seja, Locke e Rousseau foram pensadores iluministas e contratualistas. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!